Legal. Boa noite, pessoal. Ah, vocês lembram onde nós paramos antes de ter a participação do Natanael com a gente? Quem lembra? Onde a gente estava? Nós tivemos duas aulas bem legais com o Natanael, pelo menos eu gostei bastante. Mas onde a gente estava? Se vocês lembram? Lembram? Não, professor, eu não lembro. Você está aqui justamente para fazer o que a gente quer. Não é a gente, né, que faz pergunta, não é você que faz pergunta. Então vamos lá. A gente estava falando justamente da divisão da Bíblia, né, a divisão bem básica das Escrituras, e aí a gente tem o nosso colega, um novo convertido, lembra dele, o N.C. Mano? E sabe quem é essa garota que está aí na tela? Claro que você não sabe, porque é a irmã do MC Mano, entendeu? E ela é mais jovem do que ele está todo empolgado, contando que foi ver línguas diferentes, traduções, etc. E ela estava extremamente empolgada com o assunto e trouxe para ele essa ideia. Olha, como é que ele explica para ela isso? Que existe uma carteira, existe uma carteira. Agora, existe a carteira da carteira, certo? Agora, a carteira está na carteira. E a carteira da carteira na carteira. Ora, a carteira da carteira na carteira e a carteira na carteira. Então, qual é a ideia? Imagina daqui a alguns anos, alguns séculos, alguém encontra esse fragmento de papel e vai traduzir isso para uma língua que não existe mais. O português morreu. Não existe mais português. E a gente precisa fazer a tradução de um texto como esse. Fácil, não é? Mesmo se a gente for mostrar isso para alguém que quer aprender português, imagina um estrangeiro que quer aprender português, e a gente tem que explicar para ele que existe a carteira, mas a carteira da carteira, a carteira na carteira, a carteira da carteira na carteira, e a carteira da carteira na carteira, e a carteira na carteira. Fácil? Então, para dar um exemplo de que o quanto é importante realmente a gente estudar as línguas e ter o contexto do que a gente está estudando, né? Eu vejo muita gente querer fazer conclusões em cima dos textos bíblicos simplesmente colocando os seus óculos atuais. Então, imagina daqui a alguns séculos a língua portuguesa está morta, alguém encontra essa figurinha e precisa entender o que está acontecendo. Aí ele começa a fazer as mais ideias possíveis, completamente fora do original. Então, se você lembrar de carteira agora, você lembra que o quão respeitoso a gente tem que ter com o pessoal que faz a tradução do que a gente tem de cópias dos originais para as nossas línguas. Não é um trabalho fácil, é árduo. E nesses tempos que nós estamos vivendo, nada mais propício do que a gente falar desse assunto. Olha só. A Arca de Noé, de alguma forma, qualquer um de nós hoje está dentro da arca, né? Nós estamos experimentando, guardada todas as proporções, o que a família de Noé passou dentro de uma arca. Nós estamos dentro da nossa casa, muitas vezes bem confortável, etc. E mesmo assim sai atrito, né? Parece que todo mundo quer ir naquele lugar da casa naquele tempo, se esbarra, etc. Você imagina na época da arca. E o nosso amigo NC, Mano, estava lendo essa história, estava empolgado, né? Dei a dica para ele, cara, você está aí com esse negócio de ficar em casa, dá uma olhada na história da arca para você ver o desafio que tinha a família de Noé, ficar 40 dias dentro de uma arca cheia de bicho, e ele foi ler. Qual não foi a minha surpresa que ele trouxe a seguinte questão que eu vou deixar para vocês, como sempre, que vocês ajudam a resolver, até porque a gente já está um tempão em contato com essa história, muitos de nós nascemos ouvindo essa história, e ele trouxe a seguinte pergunta para mim, quantos animais entraram na arca? Aí eu disse para ele, cara, não sei, a Bíblia não diz quantos animais foram. Aí ele até se conteve com a resposta, mas fez a seguinte pergunta, mas olha aqui, ó, no versículo lá daquele primeiro livro lá da Bíblia, o tal de Gênesis, né, diz lá que
de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Não é isso que a gente aprende lá, que os bichinhos vieram, caminharam de par a par, macho e fêmea, e foram entrando na arca. É isso que a gente sabe? Pelo menos eu vi, a única pessoa que eu estou vendo aqui é a Betânia, ela chacoalhou mais ou menos a cabeça, eu quero entender que aquilo foi um sim, eu nunca vi uma classe tão comportada como essa, ninguém fala nada. Mas em seguida ele continuou lendo empolgado. Veja, no capítulo 6:19, quando ele já começa o capítulo 7, olha o problema. De todo o animal limpo levarás contigo 7 pares. Mas espera um pouquinho, não eram 2? 7 pares, macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, um par. Espera aí, não eram 2? Então está dizendo que é um, e o outro está dizendo que são 7, o macho e sua fêmea. Aí eu falei, cara, isso é muito difícil, vou levar lá para a classe de segunda-feira, você vai estar lá com a gente, tenho certeza que eles vão matar isso para vocês rapidinho, eles estudam a história da Arca de Noé assim há muito tempo, essa aí eles tiram de letra. Então, gente, na hora do intervalo, no final da aula, ajuda o Enes Mano com essa dúvida. Tá? Ele está assim, bem transtornado, porque eu falei para ele estudar a história da Arca justamente para esse período que a gente está, agora ele vem com essa dúvida. Eu deixo para vocês que é bico, essa é bico, vocês tiram de letra. Legal? Comentário até aí? Não é para pedir a resposta, mas eu tenho certeza que vocês ajudam o NC Mano. Nós paramos antes de ter a ajuda do Natanael aqui com a gente estava falando da divisão básica da nossa Bíblia, né? A gente estava falando que existe Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, eu preciso que vocês participem, tá bom? Tira o microfone do mudo, converse comigo, eu tô carente, eu também estou de quarentena, na arca. Ajuda. Né? Senão na aula que vem eu também vou ficar quieto. Quantos livros a gente tem mesmo no Antigo Testamento? 39. 39, muito bem. O Antigo Testamento, se eu tivesse que fazer um resumo de elevador, né? Entrei no elevador, a pessoa vai descer já no próximo andar e ela pergunta para mim, o que é o Antigo Testamento? Fala do quê? O que a gente responderia? Ele vai contar a história do povo judeu, né? História do povo judeu, muito bem. Então eu posso dizer que é um pacto entre Deus e o seu povo. Se você tivesse que resumir, é um pacto de Deus com o seu povo. E quem escreveu o Antigo Testamento de uma maneira geral? Não estou falando de um autor, mas em termos gerais, quem escreveu? Ixi, porque a parte do Talmud foi Moisés, né? Mas é inspirada por Deus. Foram os próprio povo. Foi o povo judeu. O povo judeu que escreveu o Antigo Testamento. E a gente tem, então, 39 livros. Eu estou falando isso, eu não vou envergonhar algumas pessoas da minha família, mas eu fiz uma enquete esses dias com a minha família e tinha gente passando apuro, tá? Então eu falei assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Tive problemas com isso aqui. E aí a gente tem uma outra divisão maior, que é o Novo Testamento. Nessa mesma linha, quantos livros tem o Novo Testamento? 27. 27, é só fazer isso. Se você não lembra, é pegar 3 vezes 9, 27. Lembra disso, dessa brincadeira? Uhum. E aí, o que fala, então, o Novo Testamento, de maneira gerais? Se o Antigo era um pacto de Deus com o seu povo, e o Novo? Pacto de Deus e os cristãos, né? Muito bem. Ela leu o meu slide, ó. Pacto de Deus e os cristãos, muito bem. E quem escreveu? Pelos discípulos, né? Vai tirar nota 10 de participação, olha só. Escrito pelos discípulos do Senhor Jesus. Perfeito, Betânia. É exatamente isso. Então, resumindo, você tem na sua mão uma biblioteca de 39 livros no Antigo, 27 no Novo e 66 no total. Como é que se divide o Antigo Testamento? Você tem a Bíblia nas mãos, você ouve um pastor falar de púlpito. Como se divide a Bíblia no Antigo Testamento? Qual é a divisão do Antigo Testamento? Quem me ajuda? Eu não estou falando quais são os livros, quais são as divisões básicas. Tem o Pentateuco. Uhum. E tem um outro nome que se dá para o Pentateuco também. É Pentateuco. Falar das leis
Leis, essa é a palavra que eu estava procurando. Exatamente. Então, a gente tem as leis, Pentateuco, ou como os judeus chamam de Torá, você deve já ter ouvido isso. O que mais? Outra divisão. Tem a história, parte da história, né, os históricos. Muito bem, tem os históricos. O que mais? Tem os poéticos. Poéticos, perfeito. Proféticos, não tem? Proféticos, né? Tem proféticos? Isso. Tem proféticos, é verdade. Mas a gente costuma didaticamente fazer uma divisão nos proféticos. Qual é a divisão, aliás, dos livros proféticos? Quem me ajuda? Os grandes e os pequenos. Muito, isso mesmo. Maiores Isso e mesmo. menores. Exatamente. Os profetas, a gente tem os profetas maiores e os profetas menores. Vale o doce, né? Que vai virtual. Por que é que, antes que alguém me pergunte, eu vou fazer a pergunta. Por que um é maior e outro é menor? É só comparar o tamanho de Jeremias e Isaías com... Prolixidade. Certo, né? O povo judeu era baixinho, os grandes se destacavam, né? Por causa da altura dos caras, né? Os caras eram maiores, menores. Alguém lembra? Bem legal, é bem fácil, não tem nada demais, tá? É a quantidade de escritos mesmo. É a quantidade de escritos que eles deixaram, quantidade de texto. Dizem os historiadores que eles chamam ainda de menores porque eles eram um rolinho só. Nós vamos ver isso, provavelmente ainda na aula de hoje, como eram os originais, a forma como eles manuseavam, e eles eram pequenos, então era um rolo só. Né? E os maiores dá um trabalho, que você tinha que lidar com vários rolos, então eles chamavam de profetas maiores. Dentro da lei do Torá, como a gente estava dizendo, Pentateuco, quais são os livros que nós temos? Pô, dá até para você colar aí. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Muito bem. Os históricos? Reis, Crônicas, Samuel. A parte de juízes, de Ruth Juízes também, e juízes, né? Reis, Crônicas, Ruth juízes. também. Ruth. Vamos lá, vou ajudar vocês. Esse mano tá assim, pulando aqui. Vamos lá. E tem Josué, Juiz, Ruth, primeiro, tá bom? Já que nós estamos numa aula de bibliologia, eu vou ser chato. É primeiro Samuel, não se fala primeira Samuel, por favor. Dá corrupio a hora que eu ouço assim, abre lá em primeira Samuel, não. Por quê? É o primeiro livro. Né? Quando a gente fala primeira João, é porque é a primeira epístola de João, a primeira carta. Então aí é feminino, primeira. Aqui é primeiro livro de Samuel, primeiro de Reis, segundo de Reis, primeiro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Legal. E os poéticos, quais são? Salmos, Cânticos e Provérbios e Eclesiastes. Muito bem. Jó, coitado de Jó, esqueceram de Jó. Né? Mas ele tem paciência. Ele tem paciência. Ele se incomoda. Paciência de Jó. E os profetas maiores, os grandões, quem são? Isaías, Jeremias. Isaías, Jeremias. Acho que é só. Só tem dois. Não. Esdras é histórico. O resto da classe pode falar também, não só o pessoal que está sentado na primeira fileira, entendeu? O pessoal do fundão pode participar também. O pessoal do fundão. Daniel. Olha lá, Luquinha. Esse é o Luquinha. Ou é o Diego? Diego, a voz é muito parecida, você me perdoe, né, irmão? Perdoado. Obrigado. Olha lá. Não, agora foi o Luquinha. Bom, não sei, eles começam a me confundir. E Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí tá terminando. Quem falta? E vai Amós, Abacuque, Naum. Isso. Como disse uma pessoa também da minha família, aqueles livros lá que eu nunca sei onde tá. Certo? Aqueles livros lá que eu nunca sei onde tá. Você pergunta alemão aí. Nós temos então Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então isso a gente precisa saber
que um pastor, alguém de púlpito fala assim, porque o profeta menor, o profeta maior, os profetas maiores, você tem que saber qual é essa divisão. Se a gente for fazer um resumo, no Antigo Testamento, então, os livros da lei vão fazer um fundamento para a chegada do Senhor Jesus, né? Lembra que a lei não salva. Os históricos são uma preparação para a chegada do Senhor Jesus. A gente tem os livros poéticos, que é um desejo muito grande, né? Expressam o desejo para a chegada do Senhor Jesus. E os profetas mostram a certeza da chegada do Senhor Jesus, fazem profecias. Não é o assunto da nossa aula, mas um estudo que a gente faz, eu já dei essa aula muito legal, sobre os profetas, estudar profecias, quem são os profetas, como eram, é muito legal estudar a profecia, como eles passavam apuros, né, fazendo profecias. Então, são 39 livros, em sua grande parte escrito em hebraico, e há uma parte escrito em aramaico, tá bom? Quando a gente for falar mais para frente do cânon, nós vamos discutir um pedacinho de Daniel, se ele devia estar lá ou não, em que língua foi escrito, etc. Mas ele também foi escrito, uma parte em pequena, mas foi escrito em aramaico. Ok. A disposição do... Esse aqui também é legal, eu separei aqui, porque a gente ouve muito falar da Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. E aí, quem fala disso usa expressões. E eu já olhei na cara de pessoas quando estão ouvindo isso, fica com uma cara de ó, né, não está entendendo. Então, esse é o fórum para a gente conversar sobre isso. Vocês lembram qual é a divisão da Bíblia hebraica? Outro dia eu fiz essa pergunta e a pessoa falou assim, mas você quer saber do Novo Testamento? Não! A Bíblia hebraica não tem Novo Testamento, por favor. Não tem. Então, uma coisa já sabe, não tem Novo Testamento. Só tem o que a gente chama de antigo e que para eles é o todo da Bíblia deles. Alguém lembra as divisões? Curiosidade, as perguntas são só para estimular. Não lembra? Então vamos lá. A gente tem 3 divisões básicas. Então a gente tem a lei, os profetas e os escritos. Legal? Então você ouve lá Torá. Sempre a gente fala da Torá, mas a gente esquece do Nebuim e do Ketumim. Que são os escritos e os profetas. Eles dividem dessa forma. Para não judiar de vocês, está aqui a divisão, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mais ou menos ali o que significa, tá bom? Os hebraístas que podem estar ouvindo isso, me perdoem a simplicidade, mas é a ideia do nome dos livros ali da Torá, o que eles entendem quando olham os livros. Os profetas, eles chamam de anteriores e posteriores, e depois os escritos, ok? Tem Salmos, Provérbios, aí ele tem os 5 rolos e os livros históricos. É assim que eles dividem a Bíblia hebraica. Isso é legal você saber, porque muitos falam na divisão da Bíblia hebraica, e a pessoa não consegue acompanhar o que um pastor ou alguém que está dando uma palestra, um estudo está fazendo. Agora vamos para a parte fácil. Novo Testamento. Esse aí você sabe. Quais são as divisões no Novo Testamento? O silêncio é algo que magoa profundamente. A gente tem os evangelhos. Poxa vida, né? Poxa vida. Epístolas. Tem as epístolas, é verdade. Qual é o livro de história do Novo Testamento? Atos. Atos, exatamente. Então, o único livro de história que a gente classifica no Novo Testamento é Atos. Aí você tem as epístolas a gente também divide didaticamente em 2 turmas. As epístolas paulinas, porque são de... Paulo. Isso, Pedro. Não, de Paulo, exatamente. Né? A gente chama de epístolas gerais, e a gente tem de profecia. Também há uma divisão ali entre as epístolas paulinas e gerais, porque normalmente as epístolas paulinas elas foram direcionadas a alguém ou alguma cidade, ou alguma igreja. E as epístolas gerais não necessariamente, elas foram feitas realmente para circularem. Né? Então vamos lá, agora é fácil, hein? Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem nasceu na igreja como eu já começa a vir aquela musiquinha na cabeça. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, não, né? Não lembram dessa musiquinha? Só eu que lembro. Vamos lá. O histórico a gente já falou que é Atos. Olha as epístolas de Paulo.
Então, aqui sim, tá bom? É primeira aos Romanos, segunda Coríntios, não, desculpa, primeira Romanos, primeira Coríntios, segunda Coríntios, tá? Vocês me confundem. Gálatas, Efésios e assim por diante. Primeira Tessalonicenses, porque é a primeira epístola, e assim por diante. Aí a gente tem as epístolas gerais, que são mesmo as, quais são? João, Primeira e segunda é Tiago, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João. isso. Está escrito no teto, né? Estou vendo vocês olharem para o teto, assim, eles usaram a cola no teto. Isso É que mesmo. a resposta é inspirada. Essa vai ser divertida, né? A gente tem, então, as epístolas, né? Hebreus, Tiago, primeira de Pedro, primeira, segunda e terceira João, e Judas. E qual é o livro profético? No Apocalipse. Primeiro Apocalipse, segundo Apocalipse, não. A gente só tem um, que é Apocalipse. E acabou. Se a gente for fazer um resumo também bem rápido, né, fazendo algo sintético aqui, os evangelhos, aliás, mostram a manifestação do Senhor Jesus. Atos, a pregação ou a propagação do Cristo, né, do Messias. As cartas são a interpretação e aplicação do Senhor Jesus, do Cristo. E, por último, a consumação em Cristo. Então, se você tiver isso na cabeça, você já tem uma boa divisão das Escrituras até aqui. Você já se orienta na sua bússola, no seu mapa. E são quantos livros mesmos que a gente tem aqui? 27. 27, eles foram escritos em? Grego. Grego, mas também tem um pedacinho em aramaico. Tá bom? É bem divertido essa conversa do aramaico no Novo Testamento. Inclusive, a gente não vai conversar isso aqui, mas dá uma boa discussão se o Senhor Jesus falava em aramaico também, não falava, se ele iria, por que escreveu em grego. É bem divertida essa conversa. Então, até aqui você tem um bom resumo. Aí eu vou te dar aqui duas figuras para você se divertir, tá? Se você gosta realmente de decorar, ter a coisa na cabeça, e você gosta de química, existe uma tabela aqui, olha. Não gosta de química, já deu pânico, já estou estudando vestibular e deve ter química. Não, mas tem químicos na igreja, eu conheço vários químicos na igreja, né? Então, essa tabela pode estar pequenininha, eu espero que você com bastante esforço esteja lendo, mas cada quadrinho desse dá a abreviação do livro, o nome do livro embaixo, em cima o número de capítulos, o número de versículos e possivelmente o número de letras que existem no capítulo. Tá claro que isso dependendo da versão, etc., mas o número de capítulos e versículos bate. Então, se você quer um resumão da Bíblia, está ali. Do lado direito você tem até a legenda de cores, né? Quais são os históricos, a lei e assim por diante, cada um da sua cor. Esse é bem legal, está na internet, você acha isso bem, bem facinho. Também você pode decorar a Bíblia e ter a Bíblia na mão. Tá? Você pode dividir, ó, a divisão do Novo e do Antigo Testamento na ponta dos dedos, literalmente. É outro truque que a gente ensina às crianças, né? Então, você tem o Antigo Testamento na mão e o Novo Testamento, ela fica entre os dedos. Olha que legal. Então, você tem na ponta dos dedos o Antigo Testamento e entre os dedos o Novo Testamento. E ali ainda está pequenininho, eu sei, mas ali ainda estão as divisões e quais livros são, tanto do Antigo quanto no Novo, né? Puramente na palma da mão. Também uma curiosidade, quando Paulo, por exemplo, ou Moisés estava escrevendo o Pentateuco, ele já começou assim, né? Pôs a data, nome dele, fez assim, capítulo 1, versículo 1, e escreveu. Aí ele já fez versículo 2, e assim foi. Esse capítulo está grande, deixa eu dar uma pausa aqui. Capítulo 2, versículo... É assim? De jeito nenhum. Não, a Bíblia ele foi escrevendo isso literalmente. Nós vamos olhar hoje alguns pergaminhos, alguns papiros, eles foram escritos totalmente em sequência, sem espaço muitas vezes, tá? Nem espaço entre as palavras e letras tinham. Isso só aconteceu, essa divisão, em 1227. Também já deixo aqui, essa divisão de capítulos não é inspirada. Então, não se prenda aos capítulos das Escrituras. Tá? Você pode perder, e por melhor que as pessoas tenham feito isso, você pode perder um raciocínio ou uma ideia se você só respeita os capítulos.
Os capítulos são só para a gente achar mais fácil, é uma orientação, é didático. Né? Senão você falava assim, aonde Paulo estava dizendo isso mesmo? E a gente ia ter que ficar folheando, procurando, como a gente faz com um livro, quando não tem esse tipo de indicação. Então, os capítulos não são inspirados, não foram escritos dessa forma, e o mesmo vale para os versículos. Ok? Alguém foi lá e fez uma divisão para nos ajudar. Tá bom? Então, se alguém não respeitar um capítulo, eu já vi pastor indo pregando entre o final de um capítulo e o começo de outro, e o pessoal bravo. Como assim, no meio do capítulo? Não, é um texto que didaticamente foi dividido para a gente ter uma facilidade de localização do assunto, tá bom? Que muita gente chama de passagem, né? Eu não gosto muito disso, vocês me perdoem, quem gosta de passagem, mas se naquela passagem, né? Aquela passagem, então, que habitualmente a gente chama de passagem. E a primeira impressão da Bíblia em grande escala foi em Genebra, em 1560. Tá bom? Curiosidades da Bíblia em maior escala foi feito nessa época. Uma outra coisa legal da gente saber, a gente que está estudando as Escrituras, é a cronologia. Você precisa ter um mapa de tempo na sua cabeça do que as coisas e quando elas aconteceram. Tá bom? É necessário para você entender quando alguém está, principalmente quando você está lendo um livro ou está ouvindo alguém dizer. Então, você tem vários exemplos de cronologia, você pode fazer o seu. Aqui tem discussão, eu não vou entrar nesse mérito, se o mundo só tem 4.000 anos, tá bom? Não vou entrar nisso aqui agora, mas didaticamente, a criação se deu num começo de tempo, ela veio caminhando, decrescendo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com antes e depois de Cristo, né? Você fala século 3 depois de Cristo, a pessoa já dá um nó, onde que é essa data? Né? Então, quanto mais distante do nascimento do Senhor Jesus, o número aumenta, quanto mais próximo do Senhor Jesus, o número diminui, tanto para a esquerda quanto para a direita. Legal? Então, você tem o nascimento do Senhor Jesus. Também vale brincar com vocês que ele não nasceu no ano 0, tá bom? Esse é outro assunto legal de a gente estudar, é bem divertido. Ele não nasceu no ano 0, e as escrituras foram realmente escritas naquele intervalo de tempo ali. Então, elas não é desde como já ouvi dizer, Adão não escreveu nada, tá bom? Muitos e muitos séculos e milênios passaram até a Bíblia começar a ser escrita, né? Então, Adão não escreveu nada. E a Bíblia, então, tem 40 autores e foi escrita mais ou menos, eu vou insistir, mais ou menos em 1.600 anos, ok? Por 40 autores diferentes. Quando você para olhar isso, é magnífico. Não há outra obra no mundo que tenha uma composição assim, que os autores estejam coexistindo com as ideias, não se contradizem, muitos deles não se conheciam, né, e conseguiram fazer um compêndio tão legal, tão bem feito, é só Deus mesmo para fazer isso. A gente tem também aqui uma outra cronologia. Olha, quando a gente fala do Antigo Testamento, então já numa escala reduzida, Moisés está ali mais ou menos 1.400 anos antes do Senhor Jesus, e termina o Antigo Testamento qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Malaquias. Aí a gente tem um intervalo de 400 anos, que chama o intervalo de silêncio. Não houve profetas. E é aqui, quem estava no comecinho da aula e antes de começar a aula conversando comigo, ouviu a gente conversar sobre a Bíblia Católica, etc. Tal. Aqui tem bastante livros apócrifos, nós vamos conversar disso, entender o que é o apócrifo ou deuterocanônico. É aqui, nesse silêncio de 400 anos, muitos livros apareceram. Dentro deles, eu vou voltar a falar isso à frente, mas Macabeus é bem legal de você ler, ele conta a história muito grande e explica o que está acontecendo nesse intervalo de tempo, né? Então, Macabeus é um livro bem legal. Também vale dizer, na hora certa eu vou insistir, que não é pecado ler livro apócrifo, tá bom? Parece palavrão, né? Apócrifo, não é pecado você ler o livro. O que você não pode é se converter às ideias do livro lá, mas principalmente em termos de história, é bem legal. E depois você tem o Senhor Jesus,
e os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos logo após a morte do Senhor Jesus. Dúvidas, traumas, angústia, mágoa, vontade de desligar, alguma coisa que você queira comentar até aqui? Não? Então tá bom. Vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito, né, a Bíblia toda foi escrita em 3 continentes, tá? Europa, Ásia e África. Tá bom? Os autores passaram por essas regiões. Aí eu fiz uma divisão aqui também legal, de resumo. Como vocês já perceberam, eu gosto de juntar as coisas para lembrar, para ficar fácil de memorizar. Então, aqui a gente tem Antigo Testamento, a gente tem Novo Testamento, já passamos por isso várias vezes. O que fala o Antigo Testamento? Então, basicamente, lei, conta a história do povo, tem poesia e profecia. São características do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a gente tem os Evangelhos, a gente tem o livro de Atos, que é o único livro de história que a gente tem realmente ali, contando a história. A gente tem as epístolas de maneira geral e Apocalipse, que é o final. Dentro do Antigo Testamento, qual é o fundamento do Antigo Testamento? Ele vai fazer... deixa eu explicar isso para vocês. Muitos anos atrás, eu aprendi isso com um professor que me marcou. Ele disse o seguinte: muitos cristãos ignoram o Antigo Testamento e só estudam o Novo Testamento. Aí não entende nada do Novo Testamento, porque o Novo Testamento está apoiado, ele está alicerçado no Antigo. Então, muita coisa que você não entende do Novo é porque você não conhece o Antigo. Ele está por cima. Então, por favor, é a minha opinião, fujam de algum professor, mestre, pastor, diácono, missionário, seja o que for, que diga que o Antigo Testamento não tem valor. Ok? Se o Senhor Jesus já veio, tudo que está lá passou, não tem valor. Fujam. Tá? Isso não é uma doutrina verdadeira. Então, o Antigo Testamento, ele alicerça o Novo Testamento. O Novo Testamento se encaixa, se apoia no Antigo Testamento. Faz toda a preparação da chegada do Senhor Jesus, o desejo da chegada do Senhor Jesus, e os profetas apontam para a certeza da chegada do Messias. E o Novo Testamento, aí sim a manifestação do Senhor Jesus, do Messias, propagação do Evangelho, a interpretação, aplicação, que são as cartas, e a consumação em Cristo, em Apocalipse. Legal? Até aí, ok? Nenhum trauma? Ninguém quer brigar comigo ainda? Ok. Aí eu vou passar rápido aqui por algo que eu entendo que é legal, tá? Em outras turmas que eu dei aula, a pessoa começava a fazer pergunta, eu resolvi incluir. Muitas pessoas começam a perguntar se a Bíblia foi escrita na ordem que está na sua mão. Ela está na sua mão numa ordem, e aí ela foi escrita nessa ordem, então a resposta é não. Então vamos lá. O Filipenses foi o primeiro. Vamos brincar. Qual foi o primeiro livro que foi escrito? Das Escrituras como um todo, do geral. Talvez Jó. Muito bem, foi Jó mesmo. Foi Jó que foi escrito. Autor de Jó. Dá uma disputa, também não vamos entrar nesse mérito aqui, não é o propósito da nossa aula, se foi Moisés ou foi Salomão que escreveu Jó, ok? Mas foi Jó. Eu vou passar rápido, são muitos livros, o tempo que a gente tem, mas tenta adivinhar. O próximo livro, olha lá, rápido, assim, o avião está caindo, não, o helicóptero, que é mais legal, que não tem asa, né? O helicóptero cai mais rápido. Vamos lá, qual o segundo? Levítico? Não. O segundo foi Gênesis, escrito por próprio então Moisés. Não. Terceiro. Isso. Levítico, Deuteronômio. Números. Ih, cadê Deuteronômio? Deuteronômio chegou agora. Aí a gente tem Salmos, foi Josué. Tá vendo? Juízes. Ruth. Olha o autor de Ruth. A gente não sabe exatamente quem escreveu, uma discussão. Sempre que tiver um ponto de interrogação assim, eu estou dividindo com vocês honestamente de que não há
homogeneidade, né, um consenso de quem escreveu o livro. Aí a gente tem Cânticos dos Cânticos, Salomão, Provérbios, Salomão, primariamente, porque se você for olhar no detalhe, na época, no onde que escreveu tal, mais gente escreveu Provérbios, tá bom? Mas primariamente foi Salomão mesmo. Vale aqui também, acho que a gente não vai falar isso para frente, o Provérbios não é profecia, tá bom? Não é um dia que a gente estudar Provérbios, a gente pode olhar a estrutura do livro de Provérbios, como ele é, mas Provérbios não é profecia, não é porque está escrito ali, você faz e não acontece, que tem problema. São conselhos, é sabedoria, é como alguém mais velho indicando, por exemplo, um bisavô falando pro netinho, ok? Faça isso por experiência, porque ele já viu a vida, ele conhece pessoas, então ele dá muitos conselhos, são conselhos sábios, sem dúvida nenhuma, mas não são promessas, tá bom? Não é o nosso tema aqui, mas leva isso com você. Eclesiastes, né? Muitos dizem que é o livro mais mal-humorado das escrituras, né? O cara estava de mau humor, ele levantou, bateu com o dedinho na mesinha do lado, assim, e foi escrever Eclesiastes, né? É muito legal estudar Eclesiastes. Depois disso a gente tem primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Mas não foi Samuel que escreveu Samuel? Não, não foi, eu já vi gente falando lá, né? Porque Samuel, quando escreveu o livro, quem? Não foi Samuel. A gente tem, aí vem lá a turma dos livros que está lá e a gente não acha, não é isso? Muita gente nunca leu, né? Nunca foi lá e leu. Obadias, Joel, Jonas. A única coisa que o pessoal sabe de Jonas é a baleia, não é isso? Então não sabe nada, porque não tinha baleia, não tem nada a ver com baleia. Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque, Ezequiel, Lamentações. Vamos para frente. Jeremias, primeiro livro de Reis. Segundo livro de Reis. Daniel. Gente, Daniel também é divertido, tá? O final de Daniel, será que foi Daniel que escreveu? Deixo para vocês, é divertido, tem coisa legal para a gente estudar aí. Ageu. Zacarias, Esdras, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, ninguém tem certeza se foi Esdras que escreveu o primeiro e segundo Crônica, tá? Tem discussões aí. Esther, desconhecido, Malaquias e Neemias. Nossa, sempre achei que Malaquias era o último, tá lá no último livro. Pois é, não é o último. Então, uma outra forma de você desenhar isso, eu vou mostrar um desenho aqui, mas você pode ter o seu, é algo parecido com isso, né? Você colocar um desenho cronológico dos livros, que aí você começa a entender os acontecimentos bíblicos. As coisas não aconteceram serialmente do jeito que você tem a Bíblia na sua mão. Tudo aconteceu primeiro em Gênesis, depois tudo aconteceu, e depois tudo aconteceu. Não foi assim, não é um seriado do Netflix, que você vai vendo ele assim, episódio por episódio daquela temporada. Não é assim. As coisas aconteceram em paralelo. Tem muitos autores das escrituras que eram contemporâneos. Se eles se conheciam ou não, é uma outra conversa, mas eles eram contemporâneos, tá bom? É muito legal você ter um desenho como esse, ou ainda você saber na história como isso está. Então você tem o Pentateuco, você tem que ter uma ideia de tempo que o Pentateuco foi escrito, você tem os livros poéticos, e a ideia. Então veja, quando você olha o Pentateuco, eles tinham uma história, tinha coisas acontecendo que eles relatam ali, né? Você ouve história no Pentateuco. Quando você vai no livro de poesia, eles não relatam uma história de um povo e tal, eles contam ou falam de uma poesia. Por exemplo, Jó. Jó não traz nenhum relato de geografia, de história, quem era o rei, o que estava acontecendo, etc. Isso não acontece. Provérbios também. Então, ele não traz um link com o tempo histórico. Então, cuidado com isso, é uma pegadinha, muitas vezes é bem legal você saber disso. Os livros históricos, idem, é legal você ter a ideia de tempo na cabeça, ok? Não ficou muito grande, eu sei disso. O mesmo vale para os profetas. Quando esses profetas viveram? Tá vendo?
Quando eles viveram? Para saber o que estava acontecendo na história. Gente, o mundo era mundo, existia coisas no mundo. O que acontecia no mundo nessa época? Se você souber o ano, você consegue ir na história e saber o que estava acontecendo. Aí também você consegue complementar e entender as coisas. Então tinha. Anotem aí um livro legal para vocês lerem. Legal, porque eu acho, né? Como outro dia uma pessoa disse também, é legal para você, né? Então, legal para mim. É um livro não muito velho, não, ele foi lançado há pouco tempo, chama assim, Os Outros da Bíblia. Os Outros da Bíblia. Não tem outro igual, eu não me lembro o nome do autor, é brasileiro, eu não me lembro o nome dele agora, me perdoe, mas Os Outros da Bíblia, ele conta a história dos outros da Bíblia. Quem são os povos ao redor, o que acontecia, etc, etc, etc. Te dá uma ideia legal. Por isso que fazer isso. Agora eu entendi. Ele dá a ideia da história ao redor dos acontecimentos bíblicos, os outros da Bíblia. É bem legal. Ô, Elcio, uma pergunta. Os Salmos, apesar dele estar nos livros poéticos, ele te dá uma noção da história, né? Por conta de Davi, tem escrito muitos deles, né? Sim, é verdade. Mas se você separar, meu ponto de vista, se você separar Salmos de tudo, uma pessoa que não conhece as Escrituras, você tira o livro de Salmos, só o livro de Salmos, entrega na mão dela, ela não vai ter noção de tempo. Entendi. Você sabe isso, nós sabemos, porque você começa a olhar na história de Davi, nos outros livros, então esse salmo imprecatório aqui, pode ser que Davi tenha escrito porque ele estava nessa época que aconteceu tal coisa. É verdade. Entendi. Mas se você entregar o livro de Salmo para alguém, não tem uma referência de tempo. Não diz assim, na época em que reinava o rei XYZ, que aconteceu tal coisa, e o povo não tem esse tipo de afirmação. É nesse sentido que eu estou dizendo. Entendi. Obrigada. Então, na história, né, os evangelhos também. Os evangelhos começaram a ser escritos mais ou menos ali no ano 60 depois de Cristo, tá bom? E o livro de Atos foi escrito junto, olha só que interessante. Tem gente que acha assim, primeiro escreveram Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois vamos sentar gente para escrever Atos. Vamos lá, se junta todo mundo aí e vamos escrever Atos. Não, né? Até porque essa valeria o doce mesmo, hein? Quem escreveu Atos, vocês lembram? Lucas, exatamente. Ele fez uma pesquisa, né? A gente poderia chamar, quem está dizendo isso é o Elcio, tá bom? É o Elcio. Estão me passando Mário, que está me dizendo o nome do autor, já foi na internet. Fala aí, Mário, quem é o autor do livro Os Outros da Bíblia? É André Daniel Henke. É isso aí, o Henke. Tá no chat aí, para quem quiser pegar, ele fez o favor de colar ali no chat. Mas então o livro de Atos, ele poderia ser, inclusive, um segundo Lucas. Tá bom? Quem está dizendo isso é o Elcio, cuidado, senão você é excomungado. Mas você podia ter primeiro Lucas e segundo Lucas, né? Atos poderia ser segundo Lucas. E foi segundo Lucas, entendeu? A pegadinha, muito engraçado, segundo Lucas, né? Ele tá dizendo, entendi, ninguém gostou do negócio, tá frio. Eu quis essa aula porque eu não tinha outra coisa para fazer, então vamos lá. As epístolas, né? As epístolas também vale dizer, o fórum significa carta, né? Principalmente os mais jovens não sabem nem o que é carta, quanto mais o que é uma epístola, né? Hoje em dia nem e-mail mais eles estão sabendo o que é, né? Pedi para escrever um e-mail aqui em casa outro dia, a pessoa ficou olhando para minha cara, para que eu vou escrever isso, pai? E-mail, pois é. Então a gente tem a sequência da data dos livros e mais ou menos o acontecimento histórico quando a gente pensa em Paulo. É legal a gente estudar as viagens de Paulo, o que estava acontecendo naquela época, e aí você tem uma ideia de quando foi escrito. Nota que muitos deles estão sobrepondo datas, né? Estavam sendo escritos ao mesmo tempo. Então, não era assim, vamos escrever esse, depois aquele, não era um trabalho acadêmico sequencial. Aí a gente tem o único livro profético, foi escrito por João, na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 90. Ok? Essa tabelinha aqui também é legal. É uma das que eu mais gosto. Ela mostra, de novo, a sequência, então, do Antigo e do Novo Testamento, todos os livros, no espaço de tempo. Então, a gente tem
a ideia de tempo dos acontecimentos bíblicos, porque a gente ainda insiste em imaginar que as coisas eram somente seriais, né, um atrás do outro. Esse aqui também é algo bem legal. Esse próximo que eu vou mostrar, eu preciso do perdão de vocês, eu só vou mostrar que existe, não dá para ler. Eu já sei que não dá para ler, mas ele é mais caprichado aí em termos de detalhe, né? Ele mostra as divisões dos reinos, o que estava acontecendo. Eu sei que não dá para ler. E ele mostra, esse aqui é quando eu preciso de uma colinha rápida, o Alzheimer aqui ataca, eu dou uma colinha, esse cara me ajuda bastante, ele anda comigo assim, sabe aquela foto do celular? Eu ando com esse cara aqui quando eu preciso desse tipo de informação. Ok? Nós vamos mudar de assunto. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Divisão bíblica, então eu vou daqui para frente, quando eu falar tal coisa, tal, admitir que você já sabe essa divisão e esse assunto. Combinado? Algum comentário aqui? Trauma de infância, mágoa, angústia? Não? Coronavírus? Não? Então tá. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui, uma coisa que eu quero que vocês me digam o que é isso. Não vale falar que é uma planta, tá bom? É uma planta, não. Tá? Só essa resposta aqui. O que é isso? A árvore do papiro. É a árvore do papiro. Então, esse aqui agora que eu vi quem falou, que cachorro. Ele pegou a cola, né? Mas vamos lá. Essa aqui é a raiz de tudo, né? Quando a gente é a primeira fonte de a gente ter algo escrito, guardado, muitas vezes das escrituras que a gente fala tanto. Isso é um papiro. Tá? O papiro surge daqui, né? Dessa planta. E o papiro é que vai dar origem ao primeiro parente antigo do papel, onde há os escritos, há registro dos escritos. Então, vale lembrar aqui, só para dizer para vocês, que o papiro também não é sagrado, tá bom? Não é igual o maná, alguma coisa assim, que eu já vi gente idolatrando o papiro. Não, o papiro era algo normal. Outras civilizações já utilizavam dessa tecnologia da época, tá? Isso era tecnologia. Então, a gente tem escritos muito antigos usando papiro. Aonde ele surgiu, para matar a curiosidade, ele está ali na região da Turquia, no Líbano, tá bom? Perto de Beirute, essa é a cidade hoje em dia lá, recente, e o papiro nascia nesta praia, nessa localização. Então, as pessoas cortavam o papiro muito daí. A história, então, do papiro se relaciona com a história do livro, né, da escrita. É da planta que se gera o papiro. Se você tiver uma curiosidade, como eu tive, de ver como é que faz papiro, eu vou dizer para você que dá para você fazer em casa, ok? Já que você não tem muita coisa para fazer, muitos de nós não tem muito o que fazer nesses dias, se você quiser, faça papiro. É uma experiência legal. A mais difícil é você achar a planta, mas tem aqui em Campinas, tá? Tem quem plante papiro por aí. Você pega a planta e, se você tiver dúvida, vai nesse site, olha, Manual do Mundo. Esse site é bem legal, mostra bastante coisa, de uma série de tecnologia de coisas, e nesse vídeo ele ensina a fazer papiro. Se você notar, o papiro, como está aqui no desenho, do lado esquerdo em cima, ele é uma sobreposição de camadas da planta. Consegue perceber? Eu achei que esse desenho era didático. Né? Uma sobreposição na horizontal e de vertical, bem juntinho, não tem aquele espaço ali, aquele espaço é para a gente perceber a sobreposição. Você faz, olha aqui, esse papiro é um dos mais antigos que existem no mundo. Dá para ver as fibras na horizontal, as fibras na vertical. Era assim que as pessoas escreviam. E acredite, depois disso ele fica flexível, dá para você dobrar e dá para você guardar por bastante tempo. Então o papiro nasceu daí, não é algo exclusivo das escrituras. E eles geravam rolos como este. Tá? Eles faziam um papiro bem fininho, o papiro que eu fiz fica grosso, né? Você vai ver lá no Manual do Mundo, tal, o jeito que ele ensina, dá para fazer, você vai fazer um papiro, legal, dá para você escrever no papiro, tal, mas é um papiro assim de tecnologia baixa. Aqui não, esse pessoal de antigamente tinha uma tecnologia alta, conseguia fazer um papiro desse fininho, né? Por isso que ele é frágil também. Então você tem aqui, olha, esse texto é Isaías, tá bom? Esse é um fragmento de Isaías que vocês estão lendo aí. Então, vocês poderiam já ler para mim o que está escrito aí em Isaías. É assim que o pessoal tem os fragmentos, que o Natanael falou tanto para a gente,
em 2 aulas, né, o respeito que tem que ter pelos fragmentos, e assim que se estuda esses fragmentos, tá bom? Muitos deles são mexidos com luva, um ambiente extremamente controlado de temperatura, para conseguir estudar as escrituras. Olha só, isso é um papiro também. Isso é um texto. Olha aí. É assim, cadê o capítulo, versículo, vírgula, etc. Então, é dessa forma que a gente tem as cópias. Lembrando que isso são cópias, né? E eles chegaram a gerar papiros bonitos assim. Tá? Então, tá vendo os rolos, né? Nas escrituras falam dos rolos. A gente tinha rolos assim, bonitos, caprichados, no Antigo Testamento. Mas só em papiro que se escreveu as escrituras? A resposta é não, Elcio, tinha outras formas de escrever e guardar os registros. Então, a gente tinha o papiro, que era o mais comum. A gente tinha pedras, tá bom? O legal é corretor ortográfico em pedra, né? Você escreve, errei, não era essa letra, não era essa palavra, né? Se a gente copiar a mão e ter dificuldade aqui, corretor ortográfico em pedra, você quebrava tudo e começava de novo. Não tinha corretor tinha borracha, tinha branquinho, né? Eles nem sabem mais o que é branquinho, né, gente? O pessoal novo não sabe o que é o branquinho que a gente usava. Quanto mais aquele da máquina de escrever, deixa pra lá. Não sabe o que é isso. Poderia se escrever ainda em pedaços de conchas, por exemplo, pele de animais, como vocês estão vendo ali, e o códex. Se vocês ouvem falar em códex, nada mais é do que pele de animal, folhas, né? E o códex era legal porque dava para escrever dos 2 lados. O papiro também dá, mas tinha que ser um pouquinho mais grosso e a letra do cara bem legal, senão a tinta vazava, né, de um lado para o outro. O códex não, é o primeiro esboço de um livro, né, do que a gente tem parecido. Eles juntavam as folhas de pele de animal e a encadernação era com pele de animal também. Eles faziam o que a gente tem hoje de, como é que chama, caderno universitário, né, que tem aquele arame em volta. Eles faziam algo parecido com tiras de animais ali. Então, se você ouve falar do códex nada mais é do que um conjunto de pergaminhos. Como nada desse mundo se inventa, né, tudo se copia, já existiam os tablets, tá bom? Para quem acha que o tablet ou o telefone celular era uma coisa muito recente, olha lá, já cabia na mão algumas referências de escritos. Também vale lembrar que o mundo era, entre aspas, alfabetizado, tá bom? Não eram só os escritores bíblicos que sabiam escrever. O mundo escrevia, né? A tecnologia existia. Então, você tem aí outras línguas no mundo existiam, né? Você tem pedras também, foram escritas em pedras. Lembra, o Novo Testamento foi escrito em pedra. Existiam até pedras preciosas. Você tinha, a gente acha alguma coisa de metal ainda, com escrituras. É bem interessante. Nota que quando eles querem preservar para valer, eles tentam usar um material que dura mais, né? Mas ele é pior de carregar. Por exemplo, o papiro era super jóia, você fazia um rolinho, enfiar embaixo do braço e ir embora. Um negócio de metal desse, imagina o peso, que é, né? Vamos levar a Bíblia em metal para a igreja, né? Olha só, que você leva uma carriola junto com você. Você tem ainda referências, olha, de escrita em cera. Então também há fragmentos das escrituras e de achados históricos, etc., feito em cera. Você tem madeira, né? Você tem como se fosse aqui não é um azulejo, eu escrevi azulejo, é como se fosse parecido com azulejo, uma cerâmica. Você tem isso, ou cascas ali de crustáceo também tinha, do mar. Normalmente era para preservar, né? A ideia era que esse texto ficasse mais tempo. Pergaminho, como a gente já comentou. Olha, esse aqui é um pergaminho com texto bíblico. Olha só a dificuldade que os tradutores têm para estudar as escrituras. A gente tem ainda tabletes de argila. Vou mostrar um próximo slide. Esse é o famoso Código de Hammurabi, né? Quem nunca viu, é um código antigo, não é cristão,
mas ele também tem o seu código de ética baseado na lei do talhão, lembra? Olho por olho, dente por dente. Ele está todo escrito. Está vendo aquela parte desenhada em cima? Tem ali dali para baixo, em todo ao seu redor, ele foi escrito. Você imagina o trabalho, o capricho, da pessoa não ter um erro, né, de uma letra, nada, e olha só como era escrito. Então, se você acha que o hebraico é difícil, dá uma olhadinha em como é que está escrito o Código de Hammurabi. Né? Se alguém matar... De novo, né, a Bíblia fala de fragmentos escrito em pedra. Normalmente eles eram escritos isso com uma ferramenta pontiaguda. Tá ali um outro tablet ali, ó, um telefone celular na mão do cara ali, tá vendo? Então ninguém inventou nada, já tinha uma ideia de carregar um conteúdo na mão. Esses versículos aqui são para decorar na semana. Então o cara ficava ali. Isso dá para mandar para a sogra. E saía com ele nas mãos, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, e aí a gente abre para a pergunta. Também é legal a gente ver a natureza da Bíblia, né? O que a Bíblia fala dela mesma, né? A gente ouve muitas vezes em escola bíblica, etc. Então vamos lá. Nós vamos estudar isso, tá? Já falaram isso para mim mais de uma vez, como é essa história de inspirar. Nós vamos olhar isso com bastante calma, mas a Bíblia é inspirada, a Bíblia diz que ela mesma é infalível, a Bíblia, ela é autoridade, ela tem autoridade para julgar, ela é uma verdade perfeita e guia do homem, ela é a verdade, e ela santifica o homem. Então a Bíblia fala dela mesma, né? As Escrituras falam dela mesma. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu acho fantástico a interpretação que eu tenho desse versículo, que ela é lâmpada para os meus pés. Então, é assim, vocês não sabem o que é uma lâmpada, né? A garotada não sabe, mas você já deve ter visto em filme, pelo menos em mineiro, assim, na mina, que ele carrega assim, um lampião. Acho que você sabe o que é um lampião. Você põe assim óleo, alguma coisa queimando embaixo e saía. Então, aquilo tem um raio de iluminação muito pequeno. Então, ela é lâmpada para os meus pés, ela basicamente iluminava 1 metro na sua frente. Então, iluminava os seus pés, lâmpada para os meus pés, só para eu não ver aqui. Mas eu não sei o que está acontecendo lá na frente, porque depois de 1 metro eu já não enxergo na escuridão da noite. E aí era a luz para o meu caminho, é a ideia de ser aí diferente, de ser um farol, não um farol de carro, farol que a gente tem no mar, nas encostas, orientação de navio. Esse é o contrário, ele não ilumina próximo dele, mas ele dá a sua direção à distância. Lá de longe você ilumina e você sabe o rumo para onde você quer ir. Então ela é lâmpada para os meus pés, ela me ilumina ao meu redor e ela é luz para o meu caminho, ela é o farol, ela me dá direção para onde ir. É maravilhosa, as Escrituras são maravilhosas, né? Ela é pura, permanente e reconciliadora. Ok? Chegamos numa hora de aula. Dúvida? Vamos lá. Conversem comigo. Acho que foi bem claro. Uhum. Algum comentário? Nada? Não, realmente hoje foi bem claro, né? Nada assim. Hoje foi bem claro, vou falar que as outras, então, foram totalmente escuras, né? Hoje foi bem claro. Né? Nenhum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Legal. Então, eu vou dar um